Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre substantivo. É uma das primeiras classes de palavras que nós vamos estudar aqui no nosso canal, tá? Em seguida, nas aulas que eu estarei gravando, né, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as outras classes de palavras. E hoje eu quero falar sobre o substantivo. Substantivo é uma das classes de palavras que nós estudamos na gramática. Eu não vou voltar de novo a esse assunto sobre morfologia, porque nós temos uma aula no nosso canal que trata sobre morfologia. Então, vou deixar aqui embaixo nos comentários, tá, um link da aula que é morfologia para você entender o que é morfologia, tá? E essas 10 classes de palavras, que, né, no caso está o substantivo, que é a primeira que nós vamos estudar hoje, faz parte da morfologia, faz parte dessa área de estudo, morfologia. Eu sempre falo aqui nas videoaulas para as pessoas assistirem a todas as aulas, mas assim, de forma gradual. Você não pode chegar já a querer assistir aula sobre sintaxe, sobre semântica, sem antes entender, né, as partes menores. Com esse propósito, eu resolvi gravar essa aula para a gente começar a detalhar aí a parte também da morfologia, que é importante para depois você compreender. Até porque, gente, quando a gente estuda morfossintaxe, a gente está estudando morfologia também. A gente tem que saber quais são as 10 classes de palavras, qual é a função de cada uma, para depois a gente aplicar ela na sintaxe. Então, uma coisa tá ligada à outra. Não queira fugir, querer dar um salto, né? Não tem como. Como eu sempre falo, é construir uma casa começando pelo telhado. Não dá. Comece pelo chão, tá? Comece pela fundação. E a fundação é o quê? É a estrutura de palavras, aí depois morfologia, depois você vem crescendo no conhecimento, tá bom? Então vamos nessa. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia seres, coisas, estados, objetos, ou seja, tudo que a gente dá um nomezinho é substantivo, tudo que dá nome. O substantivo vem justamente de substância, né? Daquilo que a gente pode nomear. Então, isso é substantivo. Só que dentro de substantivo, nós temos algumas outras classificações que é importante que você entenda, tá? Então, veja só, temos substantivo comum, próprio, primitivo, derivado, simples, composto, concreto e abstrato. Eu quero começar a falar sobre substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum são aquelas palavras que são genéricas, que a gente usa tipo para falar sobre uma categoria, sobre um grupo de coisas, de sentimentos, né? Normalmente aquelas palavras que se iniciam com letras minúsculas, né? E elas são gerais, elas são generalizadas. Nós podemos falar que é uma palavra que designa uma espécie. Por exemplo, cachorro, né? Um substantivo comum. Por quê? Porque nós temos, né, vários cachorros. Então, todos são cachorros. A gente tem um cachorro e depois esse cachorro, provavelmente, né, ganhando um doninho, né, ele vai ter um nomezinho. E esse nome a gente vai falar que é um nome próprio. Vamos supor que você foi lá e comprou um cachorro. Então, esse cachorro, que é, né, o nome espécie cachorro, que nós vamos falar que é um substantivo comum, você vai dar um nome. Você chama de Bob, né? Ah, o Bob. O Bob é o quê? É o nome próprio daquele cachorro. Então, a gente vai chamar nome próprio. Essa é a diferença. Comum e próprio. Então, o comum vai ser o nome que, né, categoriza, né, as espécies, né? E o próprio vai ser o que especifica um ser. É o nome próprio. Por exemplo, eu sou Juliane, né? Talvez haja outras Julianes, mas esse nome é meu, né? É particular, da minha pessoa. Então, é um nome próprio. Então, você vê isso, o nome em cidades, estados, por exemplo, Rio de Janeiro, né? É um estado que tem um nome próprio, Rio de Janeiro, né? Então, nós temos aí a diferença entre comum e próprio. Temos o primitivo e o derivado.
Primitivo, aí você lembra, o que é primitivo? Os homens das cavernas, né? O que vem assim à sua mente. Por quê? Porque é uma coisa primeiro, né? Lá do início, primário, primitivo, tá vendo? Então, o que é um nome primitivo? É um nome que não tem nada antes dele. Então, por exemplo, livro. Livro tem alguma palavra que origina? Não, livro é um nome primitivo. Por quê? Porque não tem nada que veio antes de livro. Mas livraria? Aí, ó, livro é primitivo. E livraria? Opa, livraria vem de livro. Então, livraria já vai ser uma palavra que deriva, ou seja, derivada de livro. Então, livro é primitivo, livraria é derivado. Por quê? Porque eu coloquei um sufixo na palavra livro para criar uma outra palavra. Nesse caso, nós chamamos aí de derivação, ou seja, uma palavra derivada. Então, primitivo e derivado. O simples e o composto, uma palavra simples é aquela palavra que tem apenas um radical, é uma palavra só. Então, vamos ao exemplo. Chuva, uma palavra, né, simples, é um substantivo simples, porque nós temos apenas uma palavra. Mas se eu disser guarda-chuva, opa, ó, já duas palavras que dá a ideia de uma só. Ou seja, o que é guarda-chuva? É aquele objeto que a gente usa quando vai chover, né? Opa, deixa eu pegar meu guarda-chuva. Olha o trovão. Então, gente, o guarda-chuva é uma palavra composta, porque são duas palavras que equivalem a uma. E simples, chuva, então nós falamos que é uma palavra simples, tá bom? Temos também o concreto e o abstrato. Opa, professor, o que é isso? Concreto são aquelas coisas, seres que eu posso ver, né? E o imaginário é o que eu não vejo. Aí você pensa assim, então, professora, quer dizer que o Saci Pererê é abstrato? Não, o Saci Pererê não é abstrato, ele é concreto. Ah, professora, mas ele não posso ver. Tá bom, é do imaginário, não pode ver. Mas ele você consegue desenhar, você consegue fazer um Saci Pererê, não consegue? Então, ele é concreto. E o abstrato não, o abstrato é o que precisa de um outro ser para existir. Por exemplo, amor. Ai, eu amo. Isso é o quê? É abstrato. Por quê? Porque eu preciso de um outro ser para para executar, né? Então, sentimentos, conceitos, sensações, tudo isso a gente chama de abstrato. Professora, e o vento que eu não vejo? E eu só sinto. Mas ele existe, não são as partículas se movimentando, isso é o vento, né? A gente sabe que o vento, né, são partículas que se movimentam. Então, isso é concreto, né? Professor, e Deus? É concreto ou abstrato? Se eu não consigo ver, não consigo pegar, não consigo tocar? Mas ele é um ser, né? Ele é um ser que existe, né? Depende, né? Tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Mas pra mim ele é concreto, ele é real, tá? Ele é verdadeiro, tá? Então pra mim talvez pra alguns seja abstrato, mas pra mim ele é real, tá bom? Não podemos esquecer também do substantivo coletivo, que são aquelas palavras que dão a ideia de agrupamento, de um grupo da mesma espécie, né? De coisas, de objetos ou de seres. Por exemplo, você quer falar sobre o grupo de lobos, você vai chamar alcateia. Quer falar um grupo de aviões, aí você vai chamar esquadrilha, né? Então nós temos várias palavras que dão ideia de agrupamento sem necessariamente estar no plural, tá? Isso a gente chama de substantivo coletivo. Também é importante frisar sobre a flexão, tá, dos substantivos. Os substantivos, eles flexionam em gênero, número e grau. E gênero e número, sim. Alguns gramáticos criticam essa ideia de se flexionar em grau por conta de entender que o grau, na verdade, muitas vezes ele está mais atrelado a ser uma derivação do que um grau, tá? Porque às vezes ele modifica o significado da palavra. E eu vou te dar um exemplo. Mulher. Se você fala assim, aquela mulherzinha, você tá dando ideia o quê? Que aquela mulher é pequenininha? Ou você tá querendo realmente diminuir o significado da mulher? Então, o que é? Você
tá querendo dizer o quê? Que aquela mulher não é uma mulher pequenininha, diminuída. Na verdade, você tá diminuindo aquela, né? Por exemplo, quando você fala, ô meu amorzinho, né? Dependendo da sua forma de falar, você não tá querendo falar que é um amor pequenininho, né? Como o grau daria essa ideia, né? O grau. Mas sim, querendo mesmo dar um tom emotivo, né? Ou de ironia, usando diminutivos graus, né? Por exemplo, nossa, mas você é um cabeção, hein? Ah, cabeção quer dizer o quê? Que a pessoa tem uma cabeça grande, realmente? Não, quer dizer o quê? Que a pessoa é inteligente, tudo, não é que é uma cabeça grande em si. Mas tá vendo como que o grau, ele dá essa, né? Não é muito ideia de flexão, de modificar a palavra e manter o significado, não. Diferente do gênero diferente do que ocorre em gênero e número. Por exemplo, menino, menina. É a mesma coisa, porém mudou só o gênero, né? Vendedor, vendedora. É a mesma profissão, porém exercida por uma mulher ou por um homem, dependendo, né, da sua flexão de gênero. Então a diferença está nisso. E por exemplo, plural e singular, né? Flexão de número. Como que você falaria, ó? Vendedoras, vendedora. É a mesma ideia, né, pessoa que vende. Porém, uma dá ideia de grupo, outra dá ideia de singular, né? De menos pessoas, de uma pessoa só. Tá vendo por que alguns gramáticos criticam que grau seja somente uma flexão? Sim, em alguns momentos pode ser flexão, porém, na maioria das vezes a gente usa sim, né? Que é aqueles aumentativos e diminutivos com ideias pejorativas, ideias emotivas, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que você tenha compreendido. E, gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos, curta a aulinha, comenta o que você acha, porque do seu comentário podem surgir outras aulas, tá bom? Então, beijo e até a próxima!